Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Nossos santos anjos da guarda, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como vocês já sabem, nós vamos falar sobre o sacramento da confissão, que é uma grande graça, né? Que Deus nos deu, que Jesus deixou para nós. Nós tínhamos um confessor, um Frei Juvenal, já falecido, que era nosso confessor extraordinário na nossa comunidade lá em Nápoles. E sempre quando nós confessávamos com ele, ele dizia: o Santo Padre São João Paulo II escreveu que falta muito pouco para a confissão ser um segundo batismo. O que ele estava querendo dizer com isto? Então, como vocês sabem, nós recebemos a vida divina na nossa alma, né? A graça santificante, por meio do batismo, né? O batismo é aquele sacramento que perdoa os nossos pecados, né? E por meio do batismo nós nos tornamos filhos de Deus, né? Unidos a Deus, temos os dons do Espírito Santo, as graças, as virtudes morais infusas, virtudes teologais, assim por diante, tantas graças, né, que Deus nos concede. Porém, como o Catecismo diz, né, nós recebemos toda esta graça, né, numa natureza que é ferida pelo pecado original, né? Por isso nós sabemos da nossa própria experiência, infelizmente, algumas vezes na nossa vida, ou talvez muitas vezes, experimentamos, né, essa fragilidade e acabamos por perder esta graça que Deus nos concede, essa grande graça da vida divina na nossa alma. E para que nós pudéssemos recuperar essa graça, então Deus instituiu o sacramento da confissão. Porque se não tivesse o sacramento da confissão, depois do batismo, né, bastaria um único pecado grave, né, o pecado mortal, acabou, não tinha mais como voltar para Deus, né? Estaríamos condenados ao inferno, né? Que o pecado mortal leva para o inferno, a morte, né? A morte eterna, né? Se não fosse esse grande dom, essa grande graça, né, do sacramento da confissão, da penitência que Jesus instituiu para nós, não é um grande dom. Então nós queremos falar sobre este sacramento. Eu queria começar falando de uma visão que Santa Teresa teve, Santa Teresa d'Ávila, né? Então Santa Teresa d'Ávila, ela escreve que certa vez ela estava rezando e durante a oração dela, ela teve uma visão não muito bonita, não muito feliz. Ela viu que muitas almas estavam indo para o inferno. E ela ficou aterrorizada e triste, né? E num determinado momento, Nosso Senhor se apresenta a ela, né? E Santa Teresa, então, muito ainda, digamos, abalada, né, com aquela visão, ela pergunta a Jesus: Senhor, mas qual é o motivo? Por que estas almas se condenam, se condenaram? E Nosso Senhor responde para ela: estas almas são condenadas porque se confessaram mal. E depois Jesus continua dizendo, né? Vai, Teresa, conta a todos esta visão e recomenda aos bispos e sacerdotes que nunca se cansem de pregar sobre a importância da confissão e contra as confissões mal feitas, a fim de que os meus amados cristãos não transformem o remédio em veneno, a fim de que não se sirvam desse sacramento, não se sirvam mal desse sacramento, que é o sacramento da misericórdia e do perdão, né? E de fato, depois, né, na tradição da igreja, nós vamos ver justamente isto, né?
que este grande dom que Deus nos deu, se não for usado bem, né? Se não for usado corretamente, em vez de se tornar para nós, como Jesus diz, não é? Remédio, pode se tornar um veneno. Então vamos explicar isto, né? Eu vou contar agora uma outra história e eu não quero deixar isso vocês com medo, tá? Porque assim, uma vez eu fiz essa palestra da confissão, no fim uma moça chegou perto de mim e falou: nossa, padre, agora eu fiquei com mais medo de confessar. Eu falei: então deve ter alguma coisa errada, ou eu falei de forma errada ou você entendeu de forma errada, porque não é o sentido, pelo contrário, né? É para a gente descobrir a grandiosidade desse dom e usá-lo da melhor forma possível, né? Então, tem um falecido bispo da Bahia, Dom Homero, um bispo que era muito amigo da nossa comunidade. Ele escreveu um livro onde ele conta várias experiências pastorais da vida dele. E nesse livro que ele escreveu tem uma história que eu não sei se é verídico ou não, se realmente a pessoa existiu ou se ele contava essa história nas missões populares que ele fazia. Em todo caso, a questão é verdadeira, né? Então, o exemplo que ele usa, né? Ele conta que numa pequena cidadezinha do interior da Bahia, né, existia uma senhora que era muito presente na igreja, na vida da igreja, sempre estava ali, era a pessoa que primeiro chegava na igreja, a última que saía, sempre ajudava em tudo, né, na paróquia. E o pessoal desta cidadezinha então apelidou esta mulher de Santa, né, ou Santinha, chamava ela de Santinha, lá na região deles, né? E o pessoal dizia assim: nossa, quando a Santinha morrer, se ela não for para o céu, ninguém vai. Né? E um dia, então, essa senhora morreu, a Santa, né? Santinha. E numa determinada noite, a filha dela, né, estava em casa, e à noite, então, apareceu, né, uma claridade dentro de casa, e a filha dela acordou e olhou, né? Então, a mãe dela estava assim como que em chamas de fogo, né? E a filha, né, não sabendo identificar muito aquilo, né, viu a mãe naquela luz, né, ela pensou consigo: nossa, mãe, eu sabia que a senhora está no céu, né, que a senhora está salva, mas a mãe dela estava com um semblante assim muito sombrio, sério, né, e disse para ela assim: não, eu não me salvei, né, eu fui condenada. E a filha dela ficou apavorada, né? Não, mãe, não diz isso, não fala isso. Ela: sim, né? Eu fui condenada porque durante toda a minha vida eu escondi um pecado na confissão, não tive coragem de me confessar. Eu não me casei virgem. Como? Pera um momento. Assim, eu não me casei virgem, né, com teu pai, e como, né, eu casei com ele, e ele depois se tornou meu marido, eu nunca tive coragem de contar esse segredo para o padre. E depois eu achei, né, foi com meu marido. No entanto, eu não era casada ainda, né, quando teve relação com o marido dela. E ela nunca teve coragem de confessar esse pecado, né? O que isso significa, né? Significa que, né, o casamento dela foi válido, certamente, né, mas ela não recebeu as graças do matrimônio, do sacramento, né? Todas as confissões que ela fez e que onde ela escondeu esse pecado foram confissões inválidas, né, e confissões sacrílegas, né? Todas as comunhões também foram sacrílegas, né, porque ela estava consciente que tinha um pecado grave e que ela não confessou, né? Agora a pergunta: por que fez isso? Né? A gente precisa ter medo de Deus, esconder um pecado de Deus? Deus já não sabe, né, quais são os nossos pecados? Ele sabe, né? Ele quer que a gente justamente chegue, né, para Ele para confessar, né? Porque Ele dispôs assim. Mas a gente não precisa ter medo, né, de Deus, nem vergonha de Deus. Deus não está ali para nos condenar. Deus não deixou a confissão, né, para nossa condenação, pelo contrário, para nossa salvação. Ele quer curar a nossa alma, né? Então, como eu disse, eu não sei se essa é uma história verídica, mas a questão é que é verdadeira, né? Se uma pessoa, essa igreja fala, né, uma pessoa que esconde, né, um pecado grave, e é isso, foi justamente isso que Jesus também está falando para Santa Teresa, né, das más confissões, que levam a pessoa à condenação. A pessoa pode, né, até como
esse bispo conta, né? Está na igreja, participar todo dia na igreja, se ativa e tudo, mas está escondendo algo de Deus, né? E como eu disse, a gente não precisa disso, né? Então, vamos para que isso não aconteça na nossa vida, né? O que nós temos que fazer para não acontecer isso conosco? Então, hoje nós vamos aprender, né, quais são os pontos necessários para a gente fazer uma boa confissão, né? Então, para se fazer uma boa confissão, então são necessários 5 condições. Qual que é a primeira? Vocês sabem? Para fazer uma boa condição, uma boa confissão, a primeira coisa que a gente tem que fazer? Exame de consciência. Muito bem, exato, né? Então, examinar a consciência. E se a minha consciência me acusa, né, do pecado, então eu vou confessar, não esconder o pecado, né? Tem que confessar. Então eu tenho que parar, antes de me confessar, eu tenho que parar um tempo e examinar a minha consciência, tá? E como é que a gente faz um exame de consciência? Sobre o que a gente tem que se examinar? Fundamentalmente, sobre os mandamentos da lei de Deus, né? Os 10 mandamentos da lei de Deus, não é? Por quê? Porque Jesus diz, né, que se a gente cumprir os 10 mandamentos, nós vamos nos salvar. Vocês lembram da pergunta que o jovem rico fez para Jesus? Bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Qual foi a resposta de Jesus? Cumpre os mandamentos. Você quer ir para o céu? Então, cumpre os mandamentos, né? Então, os mandamentos da lei de Deus é aquele caminho seguro que Deus deixou para nós, que vai nos conduzir ao céu. Então, eu tenho que examinar a minha vida. Eu, como cristão, como católico, que quero ir para o céu, então, que tenho fé, não? Então, eu tenho que examinar a minha vida à luz dos mandamentos da lei de Deus. Primeiro mandamento. Eu não vou passar os 10 aqui agora, não, tá? Mas espero que todo mundo se recorde, né, de todos eles. Não, mas o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E realmente amo a Deus sobre todas as coisas? Deus é o primeiro na minha vida? Tenho que me examinar, né? Será que tem alguma coisa no meu coração que ainda está ocupando o lugar de Deus? Como diz o Papa Bento, né? Deus não nos tira nada, Deus dá tudo para nós, tudo, né? Quando Deus nos diz, olha, você deve me amar de todo o coração, de toda a alma, com toda a tua força, sobre todas as coisas. Por que Deus está pedindo isso para nós? Deus é carente, por acaso? Ele precisa de nós? Não precisa. Quem precisa de Deus somos nós, né? Então, quando Deus diz que nós devemos amá-lo de todo o coração, toda a força, porque Ele sabe que isso é o melhor que pode acontecer para nós, né? Porque só quando eu amo a Deus assim, de todo o coração, é que eu vou amar o próximo também de verdade, é que eu vou me amar de verdade. Quando eu não amo a Deus de verdade, eu também não me amo de verdade, nem amo o próximo de verdade, eu acabo usando, né, os outros, né, para o meu bel prazer, né? Abuso os dons que Deus me deu, mas acabo não me amando e nem amando o próximo. Então, só amando a Deus de verdade é que eu vou amar, né, a mim mesmo de verdade e o próximo de verdade, né? Então, isso é essencial para nós. Então, Deus está falando, olha, o fim da nossa vida aqui nesse mundo qual é? Amar, né? Deus nos criou para amar, né? Todos os mandamentos se resumem a amar a Deus e amar o próximo, né? Então, o fim da nossa vida aqui nesse mundo é amar, mas nós não vamos aprender a amar, não vamos amar, se não amarmos a Deus em primeiro lugar. Então, a gente tem que fazer esse exame de consciência. Realmente eu amo a Deus? O que está dentro do meu coração? Depois, qual que é o segundo mandamento? Não tomar o nome de Deus em vão, né? O santo nome de Deus em vão. Então vocês sabem, né, que esse é um pecado que acontece muito, mas é um dos pecados que a gente menos escuta no confessionário. Alguém confessando. Nós, infelizmente, nós temos uma cultura aqui no Brasil, né, onde nós pecamos muito contra esse mandamento. E de novo, né, se trata de um mandamento divino. É Deus que está dizendo, não tome o santo nome de Deus em vão. Não sou eu que estou inventando isso, não foi um Papa que inventou isso. É Deus, mandamento de Deus.
Não tome o santo nome de Deus em vão. E quantas vezes a gente está andando na rua, né, a gente tropeça e, ai meu Deus do céu, né? Ou a gente escuta as pessoas falando do nada assim, sangue de Jesus tem poder, só Jesus na causa. Quantas e quantas vezes a gente usa o nome de Deus em vão? Muitas vezes. E quem se confessa sobre isso? Né? Isso é sério. Né? No Catecismo da Igreja Católica está escrito o seguinte: nós só podemos usar o nome de Deus para honrar, louvar e glorificar a Deus, só. Então, quando você usar o nome de Deus, pergunta, né? Eu usei o nome de Deus agora, foi para esse fim? Honrar, louvar e glorificar a Deus? Se foi, ótimo. Se não foi, está errado. Não pode. Não? E o Catecismo vai dizer, né? Esse mandamento, ele abrange o nome, né, de Nossa Senhora, dos anjos, dos santos e de todas as coisas sagradas. Não usar em vão. E por que que Deus nos pede isto? Então, o Catecismo vai falar o seguinte, né? Quando a gente usa o nome de Deus em vão, nós vamos perder a reverência diante de Deus. Se você criar o hábito de usar o nome de Deus em vão, você vai perder a reverência diante de Deus, diante daquilo que é sagrado, diante daquilo que é santo. Então Deus é sábio, Ele sabe por que Ele está me dizendo isso, né? Não tome o meu nome em vão, não use o nome de Deus em vão, né? E de novo, né, como eu disse, infelizmente a gente usa muito, né, o nome de Deus em vão. E assim por diante, né? Depois tem, qual é o terceiro mandamento? Guardar o domingo, né? Dia santo de guarda, né? Que guardar o domingo não é só ir na missa. Tem gente que pensa, né, que eu fui na missa, já cumpriu o preceito dominical. Não é só isso. O Catecismo fala que o domingo é o dia da caridade, praticar a caridade para com Deus, para com o próximo, né? Ou eu estou usando o domingo para viver de forma egoísta, né? Então, depois honrar pai e mãe e assim por diante. Então eu tenho que examinar a minha vida à luz dos mandamentos de Deus. E como, ou quem pode nos ajudar a fazer um bom exame de consciência? Quem é casado, às vezes o marido e a esposa pode ajudar, né? Mas tem uma outra pessoa que pode nos ajudar muito. Quem que é? Que sabe os nossos pecados todos. Sempre está vendo. Nosso anjo da guarda, né? O anjo da guarda, ele está sempre do nosso lado. Fica muito triste quando a gente peca, mas ele sabe, né? Então, quando você for fazer exame de consciência, então peça ao teu anjo da guarda, teu anjo me ilumine, né? Me ajude a lembrar, porque às vezes a gente esquece, né? Então esses pecados lá atrás, que talvez a gente nunca confessou. Vocês nunca tiveram essa experiência que às vezes a gente está assim do nada, a gente lembra uma coisa que a gente fez lá atrás, né? Um pecado que a gente cometeu, né? Esse é o anjo da guarda que faz isso, né? E ele está fazendo para, olha, você precisa confessar isso, talvez você nunca confessou, né? Isso é importante, é claro, uma coisa que eu quero esclarecer também, né? Os pecados cometidos, né, na infância, na adolescência, na juventude, né, foram cometidos com aquela consciência, não com a consciência que nós temos hoje, tá? Então foi cometido por uma criança, não por um adulto, né, por aquele adolescente. Mas são pecados, né, e é bom confessar, né? Certamente, quando uma criança faz pecados assim, que talvez tenha matéria mais grave, mas não, via de regra não é pecado grave, porque a criança não tem consciência, né? Mas é importante confessar. Se o Santo Anjo da Guarda às vezes nos recorda, nos lembra, né? Então anota para a gente não esquecer de novo, né? Então, depois na confissão a gente traz e coloca, né? Então pedir ajuda do Santo Anjo da Guarda, né? Então, mas esse é só o primeiro ponto, né? Um bom e honesto exame de consciência diante de Deus. Qual que é o segundo ponto, a segunda condição para fazer uma boa confissão? O arrependimento, né? Então, arrependimento sincero por ter ofendido a Deus e o próximo. Então, tem que estar arrependido. Uma pessoa que não está arrependida não pode confessar, né? Então, a igreja ela vai falar para nós que tem dois tipos de arrependimento. Um que a igreja chama de perfeito e outro de imperfeito, né? O que seria o arrependimento imperfeito, né? O arrependimento imperfeito são aquelas pessoas que buscam a confissão somente porque não querem ir para o inferno, né? Porque tem medo de receber os castigos do próprio pecado, né? Esse tipo de arrependimento a igreja diz já é válido para a confissão. Se alguém vai confessar só porque não quer ir para o inferno, já é válido,
né? Esse na verdade é o arrependimento mínimo, né, que a pessoa tem que ter. Se não tiver nem isso, né? Então, só que a igreja chama isso de imperfeito, né? Por que esse arrependimento é imperfeito? Né? Porque a pessoa, a relação dela com Deus é imperfeita. A pessoa que vai confessar só porque não quer ir para o inferno, né? Então a relação dela com Deus, a igreja diz, é uma relação servil, de escravo, né? Vê Deus como se ele fosse um rei, um soberano que está ali vigiando, e se você não fizer isso eu vou te castigar. Deus não é assim, né? Então existe uma relação aqui que é imperfeita, né? Uma relação servil, né? Então a igreja vai falar que o arrependimento perfeito, né, é aquele arrependimento filial, né, que eu vou confessar, né, porque estou arrependido porque ofendi a Deus, que é tão bom para mim, que é meu Pai, que me ama, que me dá tantas graças, tantos dons, e mesmo assim eu ofendo com os meus pecados, né? Esse arrependimento, ele é um dom de Deus, a gente não produz ele. Por isso a igreja vai nos dizer justamente isso. Em toda confissão, quando a gente confessar os meus pecados, né, quando o padre estiver dando a absolvição, nós deveríamos pedir a Jesus: Senhor, dá-me a graça do arrependimento perfeito. Pedir a Deus essa graça, né, desse arrependimento perfeito, porque é um dom de Deus. Normalmente, junto desse arrependimento, né, está ligado àquilo que na igreja também se chama, né, o dom das lágrimas, né? Mas lágrimas de arrependimento, né? Desta consciência que eu ofendi a Deus, que é tão bom, né, e que me ama. E a igreja até diz, né, quando nós recebemos a graça de ter esse arrependimento, então também nós não só recebemos o perdão das culpas do pecado, mas também as penas do pecado, né, são perdoadas, aquelas penas que a gente teria que pagar depois no purgatório, né? Mas esse aqui agora é um outro assunto. Mas então, exame de consciência, arrependimento tem que ter, né? Se a pessoa não tiver arrependida, não pode confessar, né? Depois, o firme propósito. Então, o terceiro ponto é o firme propósito diante de Deus de não pecar mais, de mudar de vida, de se converter. Então, quem vai se confessar tem que ter esse propósito, né, de conversão, de deixar aquela situação de pecado, né? É por isso que as pessoas que vivem, né, numa situação irregular, estável, enquanto ela não sair daquela situação, ela não pode se confessar. É por isso que as pessoas normalmente, né, que estão vivendo amasiadas, né, ou vendo uma situação objetiva, né, de pecado grave, enquanto ela não sai daquela ocasião, ela não pode se confessar, porque a confissão exige conversão. Se a pessoa não quer mudar de vida, não quer se converter, então não pode confessar. Então a confissão exige isso, né? Esse desejo de mudar de vida, de sair daquela situação que me leva, né, para o pecado, fugir das ocasiões que me levam ao pecado e assim por diante. Então é um sacramento que quer nos levar a uma conversão de vida, conversão mais profunda. O quarto ponto, então, é a confissão objetiva e clara a um sacerdote. Então, fiz o exame de consciência, estou arrependido, né? Quero mudar de vida, então agora eu vou me confessar. Mas essa confissão, ela precisa ser objetiva e clara. O que significa isso? Fazer uma confissão objetiva e clara. Então, isso significa que você precisa falar para o sacerdote exatamente qual foi o seu pecado, tá? Então, que pecado foi que você cometeu? Vou explicar. Então, o que acontece? Tem pessoas que às vezes elas chegam, né, na confessionário e falam vários pecados, e depois dentre eles fala assim: padre, eu pequei contra a castidade, e continua e vai embora, né? Se a pessoa não fala mais nada, depois o padre, né, se ele quer ajudar a pessoa a fazer uma boa confissão, ele vai ter que falar assim: ó, minha filha, olha, vou ter que fazer umas perguntas aqui, viu? Para te ajudar a fazer uma boa confissão, tá? É importante. Então, você pecou contra a castidade. Você pecou contra a castidade sozinho, com outra pessoa? Foi pensamentos ou foi atos? Primeiro começando aí, né? Pensamentos ou atos? Padre, foi atos. Ato foi sozinho ou foi com outra pessoa? Foi com outra pessoa. Essa outra pessoa era solteira ou casada? Era homem ou mulher?
era uma pessoa consagrada, né? Então, porque o tipo de pecado é diferente se você cometeu uma fornicação, se você cometeu adultério, né? Se você cometeu um sacrilégio. Então, o tipo de pecado é diferente. Então, você precisa ser claro e objetivo ao sacerdote qual foi o pecado que você cometeu. Isso não significa entrar em detalhes, não faça isso, não precisa. Não precisa mesmo. E se um dia um padre, algum sacerdote, entrar em questões de detalhes, você tem que cortar ele, porque não pode, isso é proibido. A confissão clara e objetiva é só para saber qual foi o tipo de pecado que você cometeu. Então isso é importante. E tratando-se, se for pecado grave, então é importante também dizer para o padre quantas vezes eu me recordo de ter cometido aquele pecado, desde a minha última confissão, porque isso também faz uma grande diferença. Vamos supor, uma pessoa chega e fala: padre, faz uma semana que eu não confesso, eu cometi esse pecado uma vez. Padre, faz uma semana que eu não me confesso, mas eu cometi esse pecado 20 vezes. Na hora de dar a penitência, isso vai fazer toda a diferença, para o padre ajudar a pessoa a fazer depois a obra da reparação que ela precisa fazer. Isso eu digo em relação a pecados graves, Então a gente tem que dizer, o que tipo de pecado foi e quantas vezes eu recordo, de ter cometido esses pecados. E por fim, cumprir então a penitência que o padre vai indicar. Então o padre, no fim da confissão, normalmente ele vai dar uma penitência e é importante que se cumpra. Se o padre, por acaso, desse uma penitência assim, muito difícil e você percebesse que não vai conseguir cumprir, então fala ali logo já para o padre: meu padre, olha, eu não vou conseguir cumprir isso, para o padre dar uma penitência que você realmente possa cumprir, tá? Porque assim nós não podemos simplesmente ficar comutando as penitências, normalmente se uma pessoa vem confessar comigo, eu pergunto: mas o padre que te deu essa penitência, você tem acesso a ele? Porque se tiver, você tem que ir conversar com ele, Se você quiser trocar essa penitência, ele que vai ter que trocar para você, Nós só podemos, tipo assim, a pessoa, sei lá, foi lá em Aparecida confessou, agora nem sabe quem é o padre, não sabe se vai encontrar com esse padre na vida, aí tá aqui, eu não vou falar, volta lá para Aparecida, procura, não, aí a gente muda. Mas se a pessoa tem acesso ao sacerdote, então aquele sacerdote que deu a penitência, a pessoa teria que, no caso, mudar com ele. Mas para que isso não aconteça, isso é raro de acontecer também, mas pode acontecer. Então, se o padre der uma penitência que você sabe já de antemão que não vai conseguir cumprir, então tem que falar com ele ali já na hora, para que ele te dê uma penitência que você possa cumprir. Mas dada a penitência, tem que cumprir, tá? Então, assim, não adianta, às vezes tem pessoas que vêm confessar comigo e falam: padre, eu não cumpri a penitência da última confissão. Mas antes de dar depois a próxima penitência, eu lembro: mas você tem que cumprir a da última também. Não adianta agora somente confessar: não confessei, então depois é que eu vou dar também, não vou confessar, não vou fazer, aí vai para outra também. Não é assim não. Tem que cumprir, Isso é uma coisa importante, tá? E se o padre não der penitência, o que a gente faz? Agradece, Não, a gente pede, Deveria pedir, Agora, se o padre não quiser dar, é outra coisa, depois ele se entenda com Deus, Mas a gente deveria pedir, tá? Padre dá uma penitência, E em todo caso, se o padre não quiser dar, a gente pode pelo menos oferecer algo a Nosso Senhor, Jesus, vou fazer uma penitência, para essa confissão, rezar um terço, fazer alguma coisa assim, Então, mas é importante. Então, esses são os 5 pontos, que a igreja nos indica para a gente fazer uma boa confissão, para não acontecer justamente aquilo que Jesus está falando para Santa Teresa, as más confissões, que vai fazer dessa graça, desse grande dom da penitência, transformar em veneno para a pessoa. Não fazer isso, tá? Muito bem. Então, quando a gente entra no confessionário, então agora vocês já sabem quais são os pontos, Então, quando a gente entra no confessionário, como é que deve ser a confissão? Então, entrando lá na confissão, no confessionário, a primeira coisa que a gente deveria pedir ao padre, a bênção, Padre, dá-me a bênção porque pequei. E depois dizer ao padre, quanto tempo faz da minha última confissão. Porque, como eu disse, isso ajuda o padre já a aconselhar a pessoa. Se a pessoa faz uma semana que não confessa, 15 dias, um mês, faz 1 ano, 10 anos, 20 anos, faz uma diferença enorme, para poder ajudar a pessoa. Então, dizer quanto tempo faz, que eu me confessei, dizer os pecados com clareza, como nós já falamos,
Então, começar pelos mais graves, tá? Então, se eu tenho na minha consciência, ou se eu tenho consciência, né, de ter cometido um pecado grave desde a minha última confissão, ou algum pecado grave que eu nunca confessei, então esses são os primeiros pecados que eu tenho que trazer para a confissão, tá? Porque a matéria própria do sacramento da confissão são os pecados mortais, pecados graves, tá? Então, Jesus instituiu esse sacramento, justamente o sacramento da reconciliação, para isto, né? Claro, eu vou explicar depois também que nós podemos, obviamente, né, confessar também os pecados veniais, e a Igreja até nos incentiva muito, né, que nos confessemos, e que confessemos sempre os pecados veniais, mas a matéria própria da confissão são os pecados graves. Então, se eu tenho consciência de ter cometido algum pecado grave, tem que começar por eles. Então, chegando no confessionário, né, a gente pede a bênção, o padre fala assim: lembra que eu não confessei, e os meus pecados são esses e esses e esses, né? Então, por isso, mas isso a gente só vai fazer se a gente fez um bom exame de consciência antes, né? Então, eu me recordo de ter cometido isto, né? E isso agora aconteceu tantas vezes. E quando eu não me recordo, quantas vezes faço? Quando a gente não se recorda. Claro, não significa que a gente tem que falar o número exato, né? Se for 10 vezes, 20 vezes, né? Tem coisas que às vezes a gente não vai saber o número exato, mas você pode dizer assim: padre, olha, eu queria confessar alguns pecados da minha vida passada que eu não me recordo se eu me confessei ou se eu confessei-os bem, tá? Eu vou confessar aqui para o senhor hoje esses pecados. Então, vai falar lá o pecado e depois, né, eu vou perguntar, ou a pessoa mesmo diz: padre, eu não sei exatamente, né, quantas vezes eu caí nesse pecado, mas assim, eu acredito que, né, olha, eu cometi esses pecados quando eu tinha entre 12 e 17 anos. Então, durante todo esse tempo da minha vida, eu me recordo que cometi esses pecados. E nesse tempo da minha vida, eu acredito que eu caía nesse pecado mais ou menos uma vez por semana, né? Então, durante todo esse tempo que eu cometi esses pecados, eu acho que era mais ou menos uma vez por semana que eu cometia, ou 2 vezes por semana, ou todo dia, não sei. Então, vai depender de cada um tem que fazer o exame de consciência e saber, né? E depois colocar isso, é para Deus, né? Diante de Deus que a gente vai estar colocando essas coisas, né? Então, começar por aí, dos pecados mais graves, e terminando os pecados mais graves, aí eu posso também colocar aqueles pecados mais leves, né, chamados pecados veniais. Depois eu vou abrir espaço para pergunta, tá bom? Nós temos que falar, então, como eu já disse, né, de forma resumida, não é para entrar em detalhes, é para ser claro e objetivo, né, mas sem omitir o necessário, né? Devemos confessar os nossos pecados e não os dos outros. Também outra coisa importante. Então, no confessionário se trata dos meus pecados, tá? Não dos outros. Nós só vamos falar, né, de pecados de terceiros se isso nos envolve de alguma forma, né? Mas que no fim a gente vai confessar os próprios pecados. Por exemplo, né, pecados de omissão, né? Padre, eu tenho um amigo, né, que me falou que queria roubar uma coisa, mas eu, em vez de corrigir, eu não falei nada. O pecado de roubar foi dele, mas eu pequei por omissão, porque eu deveria ter corrigido, né? Então, eu vou confessar, claro, o meu pecado de omissão, não o pecado do roubo do outro, né? Mas, claro, que eu estou envolvendo uma outra pessoa, mas para falar do meu pecado, né? O que eu não posso chegar lá é falar, né, por exemplo, porque meu marido faz isso, minha mulher faz aquilo, meu filho faz isso. Não é isso a confissão. Isso pode também, depois, num outro momento, né? Se quiser, se o padre tiver tempo, né? Então pode chegar, marcar um colóquio, né? Isso é fora da confissão. Mas na confissão é para confessar os próprios pecados, os meus pecados, né? Ou, por exemplo, né? Padre, eu na faculdade ouvi umas amigas, né? Defendendo o aborto, ou pior ainda, né? Alguma delas que se descobriu grávida e disse que vai abortar. E eu ouvi tudo aquilo e não falei nada, né? Então, pecado grave de omissão, né? Então, a pessoa católica tem que se posicionar, tem que falar a verdade. Não é a nossa cruz, né? Mas temos que fazer, né? Então, sim, mas só em casos assim é que a gente vai falar, né? Explicar para o padre, não um pecado de um terceiro, mas para confessar o próprio pecado, né? E quando é que nós devemos nos confessar?
Quando que a gente deve se confessar? Todo mundo sabe isso, né? Pelo menos uma vez por ano, diz a igreja, né? Muita gente responde assim, mas é só isso que a igreja fala? Tem muita gente que fala, basta confessar uma vez por ano. A igreja não fala só isso, né? A igreja fala que nós somos obrigados a confessar pelo menos uma vez no ano, mas não diz que a gente tem que confessar uma vez no ano, né? E uma coisa também que é importante entender, né? Quando a igreja fala isso, né, que nós devemos nos esforçar para nos confessar pelo menos uma vez por ano pela Páscoa do Senhor, a gente tem que pensar o seguinte, olha só, tem muitas realidades na igreja onde não tem padres. É mesmo aqui no Brasil, a gente não precisa ir para longe não, né? Talvez lá no Amazonas ou outras regiões, às vezes não tem padres. Às vezes um padre vai passar lá realmente talvez uma vez no ano só. E a igreja está dizendo, olha, para essas pessoas, né? Então tem que fazer todo o esforço, pelo menos uma vez no ano, então chegar lá, fazer uma confissão e comungar, né? Mas isso para quem mora aqui do lado da igreja não vale, né? Para quem tem a possibilidade de se confessar mais vezes, né? Mas só que, então, como eu estava dizendo, a igreja não diz só isso, né? A igreja diz também, olha, que nós devemos nos confessar, devemos, todas as vezes que a gente tiver consciência de ter cometido um pecado grave. E quando? Só daqui a um ano? Claro que não, né? Porque se eu tenho a obrigação de participar da missa todo domingo, né? E eu quero participar da missa e comungar, então eu tenho que me confessar antes de comungar, né? Claro, não posso comungar em estado de pecado grave, né? Então, assim, se eu sei que eu cometi um pecado grave, né? Então a igreja diz, eu tenho que me confessar logo, quanto antes, né? E também óbvio, né? Porque a gente não pode brincar com a nossa salvação eterna. Porque quando você comete um pecado grave, você perde a graça santificante na tua alma, né? É chamado pecado mortal. E esse pecado mortal não é porque, cometi um pecado mortal, morri, né? A gente não morre, você vê, a gente continua, né? Mas o que morre é a vida divina na alma. E a pessoa que morre nesse estado, a igreja deixa bem claro lá no catecismo, né? Por isso tem esse nome, pecado mortal. Quem comete pecado mortal não se arrepende, não se confessa, né? Por própria culpa se condena, né? E vai para o inferno, né? É uma situação triste. Por isso a gente não pode ficar brincando com isso, né? Então, se eu, por infelicidade, né, caio num pecado grave, então eu tenho que logo, né, pedir a Deus a graça do arrependimento e procurar quanto antes fazer uma confissão. Eu sempre falo isso para os jovens. Imagina se você está andando na rua, aí você cai numa poça de lama. Você vai ficar esperando 2 dias para você tomar banho? Tem alguém que faz isso? Bom, não sei se a pessoa não bater bem na cabeça, né? Vai ficar esperando 1 semana, 1 ano para tomar banho sujo, né? Então, mas a sujeira, né, que o pecado grave, o pecado mortal faz na nossa alma, não tem comparação, é 1000 vezes pior. A questão é que a gente não vê. Se a gente pudesse ver, a gente ia entrar em desespero, né? Ia correr logo para a confissão, né? Então a gente tem que cuidar muito mais da beleza, né, e da pureza da nossa alma do que do corpo, né? Mais, não estou dizendo que não devemos cuidar do corpo, mas mais da alma do que do corpo, né? Então, confessar, a igreja, pelo menos uma vez ao ano, é obrigação, né? Todo mundo tem que fazer. Então, deixar de confessar por mais de 1 ano também já é um pecado, né? Porque está sendo desobediente ao mandamento da igreja. Mas a igreja fala, confessar todas as vezes, né, que tiver cometido um pecado grave. Mas assim, a gente vê do exemplo dos santos, né? Por exemplo, São João Paulo II, eles confessavam toda semana. Na Sagrada Escritura, né, se diz que o justo, né, peca 7 vezes no dia, o santo, né? Quanto mais a gente, pecador, né? Então, se a gente for sincero conosco mesmo e com Deus, a gente vai ver quantos pecados que a gente comete no nosso dia a dia. E a confissão é justamente para isso, né? Para nos lavar, purificar e tirando, né, essas manchas da nossa alma. Então, é importante que a gente busque, né, sempre a confissão. Cada 15 dias, ou mínimo, né, 1 vez por mês, seria bom fazer uma confissão. Então, eu disse que a matéria própria, né, da confissão são os pecados graves, os pecados mortais. Já falei várias vezes aqui sobre esses pecados. Mas o que são propriamente, né? Todo mundo sabe bem, se recorda da catequese, o que é o pecado grave mortal? Então, os pecados graves, né, os chamados pecados mortais, são ofensas graves a Deus e ao próximo, ou ao próximo, né? Eles são chamados graves, não mortais, porque apagam
a caridade divina, né, no coração do homem e o desviam de Deus. Quem morre em pecado grave, pecado mortal, sem arrependimento, merece a morte eterna, conforme diz a Escritura, há pecado que leva à morte. Então, mas como, né, se comete um pecado mortal? A Igreja vai dizer então que para se cometer, né, pecado mortal é necessário 3 coisas. Então a primeira é que a pessoa tenha conhecimento, ou seja, ela sabe, né, está informada que o ato, né, que ela está praticando ou que vai praticar é pecado. A pessoa tem que saber disso. A pessoa tem que ter pleno consentimento, ou consentimento livre, né? Então ela sabe que é pecado e mesmo assim ela consente, ela quer aquilo, né? Ela reflete, né? O consentimento leva a essa reflexão. A pessoa reflete, né? E a pessoa depois decide, né, pelo pecado. E a terceira coisa é a matéria, né, que precisa ser uma matéria grave, né, contra os mandamentos da lei de Deus, da Igreja, mas às vezes pode ser até contra o mandamento civil. Por exemplo, a pessoa, né, que dirige embriagado, colocando em risco, né, a própria vida e a vida dos outros, é um pecado grave. Claro, aqui entra também o mandamento divino, porque não mataram, né? E de não matar, a gente também não pode se colocar na ocasião, né, de morrer ou fazer outras pessoas morrer, né? Então, mas é preciso então ter essa matéria grave, né? Então, de novo, quando a gente vai fazer exame de consciência, à luz dos mandamentos da lei de Deus, é aí que a gente vai encontrar as matérias dos nossos pecados, né? E não toda matéria é grave, tem essa diferença, né, entre aquilo que é matéria grave e que é matéria leve, né? Então vamos dar um exemplo aqui a respeito dos pais, né? Então honrar pai e mãe é um mandamento divino, né? Mas não todo pecado, né, contra o pai, contra a mãe, às vezes, por exemplo, uma criança, né, faz uma birra, ou às vezes a gente também pode ser que falta um pouco a caridade, dá uma resposta não muito caridosa. Isso não é propriamente uma matéria grave contra esse mandamento, né, que a pessoa cometendo esse pecado, ela comete um pecado grave, pecado mortal, e agora perdeu a graça santificante, né? O que seria, por exemplo, uma matéria grave aqui, né, em relação a esse mandamento? Jesus mesmo fala no Evangelho, né? Por exemplo, os filhos que na velhice abandonam os pais, que não cuidam dos pais, né? Ou que humilham gravemente os pais, ou pior ainda, né, que agredissem fisicamente os pais, tudo isso é matéria grave, né? Então, uma pessoa sabendo disto, né, e age de forma deliberada, desta forma, ela comete pecado grave. Então, a matéria é grave, né? Por exemplo, também não roubar, não furtar, né? Então, uma criança que rouba R$5 do pai, ela está cometendo pecado grave, mortal? Não, a matéria não é grave, né? Roubar é errado, é pecado, né? Mas a matéria em si não é grave. Para ter pecado mortal, como eu disse, né, a Igreja diz, né, a matéria precisa ser grave. Agora, se você rouba R$5 de um mendigo que só tem R$5, é grave? Dá para entender, não? Isso é importante, né? Então, você veja, né, que por isso a Igreja também fala muito importante que nós temos que formar a nossa consciência. Como católicos, todos nós, né, não deveríamos simplesmente parar na catequese básica de primeira comunhão, depois da crisma, né? Então, a nossa vida sempre está sendo colocada em desafios, às vezes desafios muito importantes, né? Graves, às vezes. Então a gente tem que fazer esse trabalho de formar a nossa consciência, né? Então eu sempre tenho que saber isso, né? Então, se tem matéria grave, né, conhecimento e pleno consentimento, então tem pecado grave, né? Se falta uma desses 3 pontos, porque essa Igreja fala também, né, precisa ter esses 3 elementos no momento em que a pessoa age, não depois, né? Então vou dar um exemplo. A pessoa
ela faltou uma missa dominical, né? É matéria grave, né? Vocês sabem que faltar a missa de domingo, né, sem uma justificativa grave, né, é pecado grave. Mas só que tem pessoas que não sabem isso, né? Hoje em dia, infelizmente, muitas paróquias não fazem uma catequese adequada. Daí tem pessoas, né, que às vezes até de má vontade mesmo não quis ir na missa por preguiça, mas depois ela não sabia, não estava consciente, né, que esse ato era pecado grave, era pecado. Mas agora ela sabe. Aí, quando ela soube, se transformou aquele pecado do domingo passado em pecado grave, mortal? Não, porque a igreja diz que esses 3 elementos têm que estar presentes no momento que a pessoa faz, né? Então, se a pessoa, domingo passado, faltou a missa, mas ela não sabia que faltar a missa domingo era pecado grave, então não foi pecado grave, porque ela não sabia, faltou esse elemento, né? Mas agora, a partir do momento que ela sabe, então ela sabe que a matéria é grave, ela sabe que aquilo é pecado, né? Ela sabe que é uma matéria grave, né? E livremente ela consente, não quero ir, não vou, então isso aí já é grave, né? Então isso é importante para discernir isto, né? E saber. Quando eu tenho dúvida, né, se foi pecado grave ou não, às vezes a pessoa, isso acontece muito, né? A pessoa, padre, eu não sei, né, se foi grave, se cometi pecado grave ou não. Em caso de dúvidas, né, normalmente, né, não foi, se a dúvida realmente é razoável, né, não foi pecado grave. Por quê? Né? Porque a dúvida ela não condiz com o pecado grave, porque quando a pessoa, para ter pleno conhecimento e pleno consentimento, a pessoa não pode duvidar. Como é que eu posso duvidar de algo que eu cometi se eu preciso ter pleno conhecimento e pleno consentimento? A não ser que a pessoa seja doente, né? Tá? Mas assim, em caso de dúvida, mas em todo caso, sempre se confesse, né? Mas se eu estou numa dúvida, essa dúvida é verdadeira, é razoável, né? Então, a indicação é que normalmente não teve, né, pecado grave, mas em todo caso sempre é bom confessar. E quando eu esqueço de me confessar um pecado, as pessoas perguntam muitas vezes também, né? Quando eu esqueço, né? Bom, se de fato eu me esqueci, então esse pecado esquecido, né, ele está perdoado, no sentido que, por exemplo, não me confessei ontem, depois hoje eu me recordei que eu esqueci um pecado, realmente eu esqueci, e depois eu estou na missa, eu posso comungar tranquilamente, né? Porque agora não tem como fazer outra confissão. Mas por que eu estou dizendo isso, né? Porque quando eu me recordo, significa que na próxima confissão eu preciso colocar aquele pecado, né? Mesmo que, né, pelo esquecimento foi perdoado, mas na próxima, quando eu me recordo, então eu tenho que trazer ele para a próxima confissão. Então quando você for confessar, né, por isso é bom sempre a gente anotar e falar, padre, olha, eu queria confessar um pecado que eu me esqueci na última confissão. E agora, em relação à questão dos pecados veniais. Então, o pecado mortal, né, são os pecados mais graves, que faz, né, com que a pessoa perca a graça santificante na sua alma, amizade com Deus, né, e como diz, é a matéria própria do sacramento da confissão. Mas tem também, então, aqueles pecados mais leves, né, são os pecados que também são pecados, que nós também devemos evitar. O fato de ser chamado pecado leve e venial não significa que são insignificantes, né? A gente tem que lutar contra o pecado, contra todo o pecado, né? São João da Cruz, ele faz essa comparação dizendo, né, que para você impedir, né, uma ave de voar, tanto faz se você amarra uma corrente ou uma linha no pé dela, né? Ambas impedem ela de voar, né? E com isso ele está falando a questão, né? Tanto faz se a coisa é mais grave, né? Nesse sentido, né? Não é que tanto faz, mas impede, né, essa alma de voar, de crescer em direção a Deus. Agora, os pecados veniais, então, se trata de matérias mais leves, né, que são esses pecados do nosso dia a dia. Falta de paciência, às vezes inveracidade numa ou na outra palavra. Falar, né, às vezes mal da pessoa, fazer fofoca, esse tipo de coisa, né, desde que não seja, obviamente, em matéria grave. Porque às vezes a gente pode difamar a pessoa em matéria grave, então se torna também grave, né? Mas então esses pecados veniais, a igreja diz que não precisa propriamente da confissão,
né? Esses pecados veniais, eles são perdoados quando a gente os reconhece, pede perdão a Deus deles, na Santa Missa, no ato penitencial. Porém, a Igreja, ela diz, né, que é muito recomendável que a gente confesse também os pecados veniais, né? E por quê? Porque confessando, né, o pecado venial, nós vamos purificando cada vez mais a nossa alma, mas mais do que isto, né, nós vamos aprendendo a ter a atitude de Jesus em relação a nós. Deixa eu só pegar o ponto aqui que a Igreja fala. Sim. Então, a Igreja no Catecismo, ela fala o seguinte, olha: sem ser estritamente necessário a confissão das faltas cotidianas, dos pecados veniais, é, contudo, vivamente recomendado pela Igreja que se confesse os pecados veniais. Por quê? A confissão regular dos nossos pecados veniais, então olha, a confissão regular dos nossos pecados veniais ajuda-nos a formar a nossa consciência, a lutar contra as más inclinações, a deixarmos-nos curar por Cristo, a progredir na vida do Espírito, recebendo com maior frequência neste sacramento o dom da misericórdia do Pai. Somos levados a ser misericordiosos como Deus é misericordioso. Então, todos esses frutos nós recebemos quando a gente faz uma confissão frequente, mesmo que seja de pecado venial, né? Porque, como diz Papa João Paulo II, quando ele confessava toda semana, claro, obviamente, ele não estava confessando pecado mortal toda semana, estava confessando as faltas diárias, cotidianas, do dia a dia, né? E justamente a Igreja está falando para nós, é um grande benefício, né, fazer essas confissões, porque nos ajuda, né, no progresso da nossa vida espiritual, a ter uma consciência bem mais formada, mais sensível, né, à ação da graça de Deus na nossa vida. E em relação aos pecados veniais, tem um teólogo famoso, né, na Igreja, teólogo dos nossos tempos, a Garrigou Lagrange. Ele, no escrito dele sobre os dons do Espírito Santo, ele diz o seguinte, né, que assim como os pecados, né, mortais, eles atacam, né, as virtudes teologais, faz morrer a caridade, né, na nossa alma, e a fé e a esperança, né, ficam como mortas sem a caridade. Ele vai dizer o seguinte, que os pecados veniais nossos, não combatidos, vai bloquear a ação dos dons do Espírito Santo na nossa alma. Então ele até diz assim, olha, por que muitas vezes, né, a gente vai na missa, a gente reza e a gente não vê mudança, a gente continua chato, a gente continua impaciente, a gente continua cheio de defeito? Porque a gente não está lutando seriamente contra os pecados veniais. Porque ele diz, não, o pecado venial, se a gente não lutar seriamente contra eles, para combatê-los também, eles vão bloqueando a ação dos dons do Espírito Santo na nossa vida. E os dons do Espírito Santo é justamente, Deus nos deu para a nossa santificação, para a santificação da nossa vida, né, da nossa alma. Então Deus quer agir em nós através dos dons do Espírito Santo, nos ajudando a ter mais paciência, a ser bondoso, a não julgar os outros e assim por diante. E se isso não está acontecendo, é porque a gente não está colaborando, né, se esforçando com a graça de Deus. Sim, eu queria, né, terminar contando uma outra história, uma história verdadeira, para que vocês vejam, né, o tamanho da misericórdia de Deus e da bondade, né, de Deus, mas que a gente tem que aproveitar, né, as graças que Deus nos concede. Faz alguns anos atrás eu li um livro de um místico francês. Ele não escreveu o nome dele no livro, ele só escreveu o livro por obediência ao diretor espiritual dele. É um místico, até nessa altura, quando eu li o livro, ele ainda estava vivo, por isso também ele não quis colocar o nome dele. E ele tem muitas experiências com almas do purgatório. Então ele está nesse livro contando as experiências, né, que Deus deixa ele experimentar com as almas do purgatório. E ele, numa dessas experiências, ele escreve o seguinte, que ele estava um dia na casa dele rezando, e de repente apareceu dentro, né, da casa dele, na sala onde ele estava rezando, a alma de uma pessoa que ele conhecia, porque normalmente apareceu muitas almas de pessoa que ele não sabia quem era, né? Mas naquele dia apareceu uma alma de uma pessoa que ele conhecia,
que era um homem ali da aldeia dele mesmo, né, onde ele morava. E só que quando ele viu aquele homem, ele começou a rezar. Por quê? Porque era um homem conhecido na aldeia, era um homem que vivia uma vida muito dissoluta no pecado, não frequentava a igreja. E tanto é assim que quando esse homem morreu lá na aldeia, né, todo mundo teve já, né, o seu julgamento claro. Esse homem se perdeu, ele foi para o inferno porque era um homem, né, que vivia longe de Deus, não procurava Deus. Então esse homem, né, quando viu essa figura ali na frente dele, ele achou que era uma coisa do demônio, né, e começou a rezar, e aquele homem ficou ali. Depois ele viu que essa alma não ia embora, né, ele pegou e convidou esse homem a rezar com ele. Então reza comigo. E a alma rezou com ele, né, rezou a Nossa Senhora, todas as orações que ele rezou, a alma rezou com ele. Aí quando ele terminou, né, aí a alma falou para ele, então por fim, agora você pode ver, né, que eu não sou, né, uma alma condenada, eu me salvei, né, estou no purgatório, eu peguei um purgatório muito pesado, né, mas eu não me perdi, né, e ele apareceu, né, para esse homem, justamente para pedir orações para ele, né, porque ninguém mandou rezar, ninguém rezava por ele, ninguém da família dele, ninguém mandou rezar porque achou esse homem está perdido, né. Aí interessante porque ele contou também a esse homem por que ele se salvou, por que Deus o salvou na verdade, né. Então ele contou que ele era um homem muito rico, né? O que ele fazia? Ele tinha um costume, quando ele sabia que uma pessoa tinha uma dívida muito grande que não tinha como pagar, sem que ninguém soubesse, ele ia lá e pagava a dívida dessas pessoas. Ninguém sabia disso, ninguém, né? Então por esse ato de misericórdia que ele fez na vida dele, muitas vezes, né, Deus concedeu a ele que no último momento ele ainda se convertesse, se arrependesse dos seus pecados e pedisse perdão a Deus, né? E por isso ele se salvou, né? Deus o salvou, né? E claro, só que ele, como ele mesmo diz, ele pegou um purgatório muito pesado, né? Porque também o purgatório tem, né, diferença, e estava ali para pedir, né? Mas estou dizendo isso, né, para ver a grandeza, né, da misericórdia de Deus, né? Que como Deus, ele sempre está à procura, né, de nos salvar, né? Mas nós não devemos esperar, né, o último momento. Então Deus nos concede as graças, Deus nos concede a graça, né, de poder buscar os sacramentos, a Eucaristia, a confissão, e nós devemos fazer isso, né, porque a gente não sabe como que vai ser o nosso fim, se vai ter um sacerdote do nosso lado, né, para nos ouvir a confissão, para nos dar o som dos enfermos, né. A gente teve agora, pouco tempo atrás, né, a pandemia, quantos católicos morreram sem ter um sacerdote perto, né, sem administração dos sacramentos. Então a gente não sabe como a gente vai morrer, né? Por isso, tudo aquilo que nós podemos fazer, temos que fazer hoje, né? Para aproveitar a graça de Deus. E uma grande graça que Deus nos deixou é justamente esse sacramento, que a gente precisa sempre buscar, agradecer a Deus, né? Mas a buscar e aproximar-se desse sacramento da forma correta, né? Então foi isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha ajudado de alguma forma, tá bom? Então tem uma pessoa que queria fazer uma pergunta. Não. É assim, eu acredito que às vezes, como a senhora disse, né, às vezes por questão assim de tempo, né, de ser um padre, muita gente, acaba talvez apressando um pouco a situação. Mas assim, isso de fato, eu também experimento isso no confessionário, porque eu também quando fiz a catequese, vocês entenderam a pergunta, não? Sim, né? Sim. Então, quando eu fiz a catequese, eu também aprendi, claro, né? Depois da confissão, a gente tem que fazer o ato de contrição, né? E hoje em dia, como padre, né, muitas das vezes, quando eu falo para a pessoa, pode rezar o ato de contrição, dá um silêncio. A pessoa não sabe mais, né? Porque não aprendeu mais na catequese. Mas, claro, não mudou isso, né? Assim, não é obrigatório, né? Por exemplo, tem países onde não tem esse costume, né? Quando eu morei na Alemanha, quando eu atendia confissão lá, as pessoas lá não têm esse costume, né, de rezar ato de contrição.
Mas aqui nós temos, né, e é bom que se faça. Por que a igreja, né, ela nos ensinou assim, né? E por que é bom fazer, né? Porque esse ato de contrição é essa materialização do nosso arrependimento. Então nós estamos manifestando o nosso arrependimento. Realmente estou arrependido e estou pedindo a Deus a graça de não mais pecar, né? Então sim, mas você pode fazer. Mas todo caso, né, se o padre não pedir, pode fazer assim como a senhora falou. Enquanto o padre está dando a absolvição, você mesmo reza no seu coração, né? Essa forma, tem várias fórmulas de ato de contrição, né? Tem umas que são mais breves. Então, em alguns lugares o padre pede, em outros lugares, né, por qualquer razão, talvez não vai pedir, mas se pode rezar. Pode-se rezar, sim. Sim? Eu queria saber do senhor o seguinte, sobre o terceiro mandamento, a gente tomar o nome de Deus. Então é errado a gente abençoar a pessoa em nome de Deus? Eu te abençoo. Não, abençoar não, né? Como eu disse, ele perguntou a respeito do segundo mandamento, né? Então a igreja fala, né? Porque então, o mandamento divino é não tomar o nome de Deus em vão. Abençoar não é em vão, né? Em nome de Deus. Eu queria saber do senhor o seguinte, a confissão comunitária. Sim. Ela é certa? Confissão comunitária, a igreja fala que se pode ter em certas ocasiões, né? Mas assim, bem restritas, né? Por exemplo, numa situação onde o padre tem um padre só e tem, não sei, 500 pessoas para ele atender, e ele não vai ter tempo de atender cada uma em particular, e depois essas pessoas não vão ter a possibilidade de ter uma outra confissão, não sei, nos próximos meses, né? Então assim, são situações graves, né, onde se pode oferecer sim. Porém, a igreja diz, né, por exemplo, vamos supor, né, que eu tive essa ocasião de ter uma confissão comunitária, tendo, né, como já disse, essas situações, mas na próxima confissão obrigatoriamente tem que ser auricular, então tem que ser pessoal. Eu não posso confessar uma confissão comunitária agora e depois passar o ano que vem vou confessar comunitário de novo. Isso não pode, tá? A pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte, sobre o pecado coletivo. Muitas vezes a gente elege o governante e depois vai assinar a lei do aborto. Como é que vai ficar a situação da gente que votou Sim. sem ser enganado por esses governantes? Sim. Sim, então isso é uma realidade, né? A questão do pecado coletivo, né? E também a graça, né? Que não é tanto a pessoa que é santa, ela não se santifica sozinha, também quando quem peca, né? Não peca de alguma forma sozinha, isso vai ter uma influência. Se a sociedade procura se santificar, isso vai ter uma influência nas outras pessoas, mas quando a maior parte da pessoa está pecando, fazendo coisa errada, isso vai ter uma influência também na nossa vida, né? A questão é o seguinte, claro, né? A primeira coisa é o pecado pessoal, né? Se eu não votei na pessoa, eu não votei, Deus não vai me pedir conta disso, né? Se eu votei num político corrupto, a favor do aborto, né? Todo mundo sabe, católico não pode fazer isso. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, né? A irmã Lúcia, né, a vidente de Fátima, em Portugal, quando a pauta do aborto, né, estava sendo discutida lá em Portugal, ela disse o seguinte, ela falou assim, se esses políticos, né, eles aprovarem o aborto, né, eles vão sofrer, né, vão ter graves contas a prestar a Deus, as pessoas que o apoiaram, né, que votaram neles também, mas toda a nação vai sofrer também. É verdade, né? Então assim, mas por isso, né, nós temos que fazer a nossa parte, né, de rezar, né, pedir a Deus a graça que nos livre desse mal, né, e ajudar também os nossos irmãos que às vezes não estão percebendo isso, né, mas tem uma influência, né? Se eu fazer a pessoa na minha casa, dentro do pecado que eu fiz na minha mocidade, talvez conscientemente ou inconscientemente, se eu peço perdão a Deus vai perdoar e eu tenho que chegar na igreja e confessar ele. Sim, todo o pecado, né, que a gente tenha consciente de ter cometido, né, além de pedir perdão para Deus já no nosso coração, a gente precisa levar no católico, né, a gente precisa levar no sacramento da confissão, tá? Isso é importante, porque isso é algo querido por Deus mesmo, tá bom? Isso Jesus ele deixa claro no Evangelho algumas vezes, né, quando ele dá o poder das chaves na igreja, aquilo que fala para Pedro, né, como representante da igreja, aquilo que você ligar na terra vai ser ligado nos céus,
mas também depois da ressurreição, Jesus diz aos apóstolos o seguinte: a quem vós perdoardes os pecados vão ser perdoados, né? Então, se Jesus quisesse que a gente confessasse diretamente com Ele falava assim: se você pecou, vem para mim e fala comigo. Ele não falou, você não vai achar nada disso no Evangelho. Então, ele deu aos apóstolos, né, aos sucessores dos apóstolos e aos sacerdotes, né, que são colaboradores dos apóstolos, esse poder de perdoar os pecados. É Jesus, Ele que é assim, né? Tá? Então, assim, se eu estou consciente de algum pecado que eu cometi, seja na adolescência, na infância, seja o que for, né, e que eu talvez não me confessei ainda, então eu preciso me confessar, né? Claro, como eu já disse, levando em consideração a consciência que eu tinha quando cometi esse pecado, tá? Porque um pecado cometido como criança, como adolescente, como jovem, foi com aquela consciência que eu tinha naquele momento, não com a consciência que eu tenho hoje. Mas, em todo caso, sempre é bom a gente confessar. Não faz mal nenhum, porque é uma graça, né? Na confissão você vai ser lavado e purificado pelo sangue preciosíssimo de nosso Senhor, que é uma graça maior do que isso, né? No Apocalipse, São João, né, quando vê os eleitos, o anjo pergunta para ele: quem são estes, né, que estão vestidos de roupas brancas? Aí São João responde para ele: é o Senhor que sabe, né? E o anjo fala para ele, né, esses que estão no céu, os eleitos, né, são aqueles que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, né? E como é que a gente faz isso? Né? Pelo batismo e pela confissão, né? Também na Eucaristia, quando a gente recebe, né, o corpo de Jesus, que é o corpo e sangue, né? Então, mas os sacramentos, né, que lava, purifica a nossa alma no sangue de Jesus, é uma graça enorme. A gente não precisa ter medo, não precisa ter receio, é uma graça muito grande. Sim? A partir do momento que ela tem consciência, né, do que é certo e do que é errado, né? A igreja, assim, ela não determina exatamente, né, mas na tradição da igreja, assim, normalmente fala a partir dos 7 anos, né? Hoje talvez já até mais cedo, né, quando é criança, a igreja fala, ela atinge a idade da razão, então ela começa a discernir, né, que isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal, ela assim já pode confessar. Para confessar tem que ser batizado, né? Mas ela pode, né, a partir do momento que já tem esse discernimento. Sim? Sobre o pecado sobre caridade. Uhum. Hoje em dia a gente sabe que tem muitos, por exemplo, pedintes, né, de profissão. Chega a ser a minha casa, eu tô meio putinho. Perdão, pai. Meio sou nervoso ali. Briguei com a esposa, eu briguei com os filhos, a pessoa bate e fala, tem alguma coisa. Eu não sei se a pessoa está precisando ou não. E aí eu falo, porque eu estou irritado, falo, não. Pecado. Então, olha só, quem decide o que é certo e errado, o que é pecado ou não sou eu, né? Não é ninguém, é Jesus, né? Então a gente tem que olhar para o Evangelho. O que Jesus nos diz? Jesus fala, dá a quem te pede, ponto. Ele não fala que a gente tem que estar investigando a vida da pessoa para saber o que a pessoa vai fazer ou não vai fazer, né? E depois ele diz, né, aprendei de mim, né? Ele fala, Jesus, ele é bom para maus e bons, justos e injustos, e a gente tem que aprender dele, né? Então assim, ele fala, não volte as costas para quem te pede emprestado. Se alguém pede para você, né, andar 1000 passos com ele, ande 2000. Se alguém quer arrancar a tua túnica, dê a sua capa também. Não é isso que Jesus nos fala? Então a gente tem que nos guiar por ele, né? É Jesus que está falando isso para nós, né? Então isso realmente é importante. Então é ter essa mudança do coração à luz da palavra de Deus. Que Jesus me diz como eu devo viver, não como eu acho, né? Mas o que Jesus me diz. E a gente vai aprendendo que Jesus, ele exige de nós, porque Jesus quer nos ensinar a amar, a caridade, né? E recordando também aquilo que Jesus fala, né? Olha, um dia eu estava lá na tua porta, eu bati, você me atendeu ou não me atendeu, né? Então assim, a gente na fé, nós somos levados, né, a ver a pessoa de Cristo, né? Se a gente descobrir depois que a pessoa fez mau uso ou não quis, paciência, o que eu posso fazer, né? Eu não tenho como ficar, né, investigando assim, né, a vida da pessoa, né, ficar correndo atrás dela para saber o que ela fez, o que ela vai deixar de fazer, né? Mas assim, o que Jesus espera de mim é que eu ajo com caridade, né? Se eu não tenho, paciência, né? Mas eu não posso mentir, né? Não posso maltratar.
E se eu tenho, né, por que não ajudar? Né? Então, por que Jesus fala? No fim, ele vai fazer justamente isso para nós. Né? Você pode meditar depois no Evangelho de São Mateus, né? No final do Evangelho, Jesus está falando, né? Olha, eu era pobre, né? Eu estava com fome, com sede, na prisão, né? E você fez isso por mim ou você não fez isso por mim? Porque era eu, né? Então isso é importante, né? A gente realmente ver, a fé tem que nos levar a ver, a viver, a agir assim, como Jesus nos diz que nós devemos ser, né? Sim. Pode. Sim, normalmente. Uhum. Como que pode ser, por exemplo, se os pais sabem que a criança fez um pecado lá, os pais devem falar que são padres? Sim, pode fazer. Eu já atendi confissão de várias crianças que ainda não estavam em preparação da primeira comunhão, né? Normalmente a gente liga as duas coisas, né? Mas, por exemplo, como a senhora disse, né, o pai tem consciência, né, que a criança já tem consciência que está fazendo coisa errada, respondendo para o pai, para a mãe, brigou com os irmãos, fez várias coisas erradas, e são pessoas católicas, né? Ela pode, o padre, né? Ela mesma, primeiro vai falar para o filho, olha, tem que pedir perdão para o papai do céu, você tem que se arrepender, não pode ser ruim, né? Os próprios pais primeiro vão ajudar a criança a ver isso, né? E a falar para ela sobre o que é a confissão, né? E é muito bonito, né, quando a gente escuta a confissão de criança, né? Mas elas têm, realmente, a criança tem consciência. E tem crianças assim que nos surpreende que a senhora não tem noção. É muito impressionante a consciência, às vezes, de algumas crianças, né? Mas pode ser, claro, como eu disse, né, vai depender também da situação do padre, né, se ele tem disponibilidade ou não. Mas a criança, ela pode, a partir do momento que é batizada, né, e que ela tem consciência, ela pode confessar. Tá? Sim? Não, claro que não. Então, não sei se todo mundo entendeu, ele perguntou o seguinte, ele falou, você está no sinaleiro, né? Então, uma pessoa pede dinheiro, você não tem dinheiro, né? Pede dinheiro para comprar comida, você não tem dinheiro, mas tem comida, você dá a comida, a pessoa rejeita e fica brava, né? Não quer. Se a pessoa está errada, claro que não, né? Você fez a sua parte, né? Então, isso que é importante, né? A gente não pode negar, né? Isto não. Mas se a pessoa, como eu disse, né, não está no nosso poder agir, né, pelo outro, né? Então a pessoa ela pode receber aquilo de bom grado ou não, né? Isso vai depender dela depois, né? A questão é nossa consciência com Deus, né? Então fazer aquilo que Jesus nos pede para fazer, né? Tá bom, mas acho que agora tem que terminar, né, Fernando? Para do horário. Muito bem, mas vamos ter outras oportunidades, se Deus quiser. E agradeço, né, a atenção de todos e rezem sempre por nós, tá bom? Para a nossa missão. Também não esqueça nunca de rezar, né, pelo Padre Antônio, pelos párocos, pelos padres aqui, porque é uma missão muito árdua, né? A missão do sacerdote de guiar, de ajudar. Então, quanto mais vocês estiverem rezando, né, pelos padres, tanto mais frutos também vamos receber de Deus, mesmo? Então, Deus os pague. Amém. Vamos em pé rezar pelos. Que o Padre Diego, o Padre Juanigo também está lá. Eles vão estar daqui mais ou menos 20 dias, mais ou menos, estão de volta. Daí a gente vai pedir ao Padre Juanigo fazer uma palestra sobre os Santos Anjos. E retiro para nas praias muito bonita. Mas obrigado, Padre. A gente usa porque eu tenho uma gratidão muito grande pelo mosteiro. É a mesma coisa pegar um filho de vocês, tá? Dá para alguém, eu quero cuidar 10 anos de gratidão. Nada em troca, só oração. Isso fizeram com meu filho lá dentro. Então, tem um grande apreço. E a nossa comunidade sempre está aberta para receber os senhores. Vamos rezar a Ave Maria.
para os nossos sacerdotes, Padre Antônio, o pessoal do mosteiro. Vou rezar para o Virgílio também, está nos dias para ser sacerdote, vai ser aqui, né, em Curitiba, né? Obrigado, Padre. Depois a gente pede sua bênção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembre em casa, rezando o terço, reza um terço pelas vocações sacerdotais, religiosas e leigas, mais jovens, mais gente sendo sacerdote e religioso. Rezem. Se nós temos poucos padres, é porque nós rezamos pouco. Senhor abençoe. Muito bem, então o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São José, São Pedro e São Paulo, dos vossos santos anjos da guarda, de todos os anjos e santos do céu, que Deus os abençoe nesta noite, vos proteja, defenda e livre de todo o mal do corpo e da alma, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos.